Aleluia! Eita, olha nós aqui de novo, igreja! Eita, madrugada maravilhosa! Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Aleluia! E se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Ninguém. E operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui diante de Ti, te agradecemos por tudo que tem nos dado, Senhor. Que o Senhor entre com a Tua mão santa e poderosa sobre a vida de todos esses que necessitam de Ti. Encontre-os, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Entre em suas casas, em suas famílias, Senhor, em seus ministérios, seus trabalhos. Ó Pai Todo-Poderoso, e dê, Pai, proteção, de libertação, de cura e traz a salvação, Pai, a todos esses, porque precisamos de Ti. E assim nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as Tuas mãos nos alcance, Senhor. E aqui nós vamos aqui para a palavra que está no livro de João, capítulo 9. A partir do verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. Amém, igreja? Deus seus Pai Todo-Poderoso, que veio o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não convém palavras de mim mesma, mas palavras que provêm de seu trono, no nome de Jesus. Eita, papai, aqui quando o Senhor ele vem falando diante de nós, para que sobre o tanque, que é o tanque de Siloé, ele vem dizendo que esse homem ele havia, que ele tinha uma doença, né, uma enfermidade, a qual essa enfermidade ele era cego. Só que aí a pessoa falou, aí os discípulos perguntou, ele nascer assim, mas quem pecou foi ele, foi a família dele, foi os pais. Aí Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Por que nem ele, nem os seus pais? Porque não, isso daí não era um pecado, mas isso era para que se manifestasse a glória de Deus. Aí Jesus, chegando naquele lugar, viu que ele estava naquela maneira. E aí o que ele fez? Ele ali diante da casa da onde eles estavam, e quando foi, eles vieram, Jesus ali no caminho, ali Jesus realizando suas obras, né, curando cegos, enfermos, enfim. E quando ele chegou diante de Jesus, ele o tocou, e ali ele perguntando. E aí Jesus fez o quê? Jesus foi, colocou, ele cuspiu ao chão, misturou-se com a terra e passou aos olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Então, o que nós estamos querendo falar com essa palavra? Que o Senhor ele está nesta madrugada falando comigo e falando contigo, que há coisas que você precisa abrir os seus olhos, tirar todas essas escamas e as sujeiras, o pó, tirar a sujeira dos seus olhos para que possa enxergar. O Senhor está dizendo que você tem que ter visão espiritual e visão também material, que é o que você, como eu e muitas das vezes uns de nós, não temos. Por que Deus, o Senhor vem falando isso comigo e vem falando contigo? Porque veja bem, cego Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Cego Bartimeu, ele tinha visão espiritual, porém a sua visão carnal era doente. Mas ele tinha visão espiritual, o qual o cego de Siloé não tinha. O cego de Siloé, ainda além de ser, ele tinha sua cegueira material, mas também ele tinha sua cegueira espiritual, porque ele não sabia quem estava na cidade, mas ele começou a procurar tocando, porque ele fazia o quê? Ele enxergava com as mãos, porque ele tinha que tocar. Vamos ali falar de Tomé. Qual era a dúvida de Tomé? Que Jesus havia ressuscitado. Quando falaram, Tomé, Jesus ressuscitou, ele pegou e falou, eu acredito só vendo, né? Porque ele queria tocar nas feridas. É muitas coisas como muitos de nós falamos. O que a gente fala? Quando alguém fala para você, você vai ter tal coisa, você vai conseguir. Fulano estava lá, eu vi, tá? Eu só acredito vendo. É o Tomé.
tem que ver para crer. Então é dessa maneira, porque a Bíblia me fala que bendito é aquele que crê sem ver. Mas quando a gente só crê vendo, é fácil, né? Então o que acontece? Aí o que aconteceu? Jesus ali, ele tocando em Jesus, tudo porque ele queria saber quem era que tinha ido, que estava ali falando com ele. Então, o que Jesus fez? Ele cuspiu na terra, virou lodo, fez lodo e passou nos olhos do cego e falou: lava-te no tanque de Siloé. Bartimeu, ao contrário, veio correndo assim na cidade, andando, perseguindo a multidão, porque ele ouvia o tropé. Ele ouvia o tropé e ele sabia a direção que eles estavam indo. E ele começou a segui-los e perguntando. E ali lá ia o mestre, mas ele gritou, filho de Davi, porque ele precisava que aquele que estava ali naquela cidade fazendo milagre, ele podia ouvi-lo. Tá entendendo? Ele podia ouvir se ele gritasse. Porque ele estava ouvindo a multidão. Porque ele sabia que tinha gente diferente na cidade, porque o tropé da correria era diferente. Que você pode reparar, o pessoal, quando corre para lá e para cá, ou aconteceu alguma coisa de bom, ou aconteceu alguma coisa de ruim. Ou está correndo do ruim, ou tá correndo para o bom. Mas tinha corrida na cidade e ele viu que o tropé era de quem estava indo atrás de alguma coisa. E ele queria saber o que era. E aí ele pegou e falou, o mestre está aqui. Ele está aqui, onde ele está, e ninguém que falava para ele. Mas ele seguiu, porque a sua espiritualidade, porque ele tinha uma. Então, o que nós temos que seguir? Nós temos que seguir o chamado do Espírito. Nós temos que seguir o sentido do Espírito. Por isso que há os sentidos. Nós temos que seguir. Então, se você sentiu que aquilo não é para você, larga fora. Se você sentiu que aquilo é para você, então continua perseverando e faz. Espera no Senhor. Então, foi dessa maneira. Aí, aqui, se nós chamamos a atenção, poxa, mas por que ele passou um lodo nos olhos para curar? O que o curou foi o quê? As águas, o poder de Deus. Por quê? Porque a palavra já veio falando que aquilo não era não era o pecado nem dos pais e nem dele, mas era para a glória de Deus, que ia ser manifesta lá. Ele cuspiu, fez lodo e passou nos olhos dele, porque havia para que todos. Havia o quê? Uma sujeira. Vai lá, lava seus olhos. Ele lavou os olhos e voltou vendo. Você está me entendendo? Então, o que me chama a atenção é que nesse mundo circular que nós andamos, que nós temos, que nós vivemos aqui, tem ali aquele algo que se chama-se um espírito chamado Exu de Lodo, que é um demônio. Então, o que acontece? Com isso daí, Jesus, ele provou que não tem esse negócio de lodo, nem de loda, nem de grama, nem de barro, nem de lama, não tem esse negócio com Jesus. Jesus provou que ele tinha o poder para poder tirar, curar aquela enfermidade, fazer com que aquele homem voltasse a ver, eu colocando nele um lodo que o qual muita gente usa. É uma entidade para destruir, o Senhor usou algo que vem trazendo o nome de uma entidade para curar. Olha aí. Então é isso que o Senhor ele quer que nós venhamos a entender, que quando temos fé e quando acreditamos naquele que pode, naquele que faz, pode vir o que for. Pode ser o que for. Jesus, o homem das mãos furadas, ele está aí para curar, para salvar e para libertar. E não tem outro. Porque quando ele veio no caminho, havia um homem com uma legião de demônios. E eles sabiam quem vinha vindo no caminho. E eles falaram o quê? O que temos nós contigo. Não nos tire daqui, porque ele sabe porque ele sabe que o Filho de Deus tem poder. Que ele veio foi para derrubar e destruir todas as obras de Satanás. Tá me entendendo? Então é isso que nós temos que ver. Então o que Jesus fez? Mandou que ele fosse, se banhasse no tanque de Siloé, lavasse lá. Ele voltou vendo. Quando ele voltou, Jesus não estava. E ele tocando em um, tocando em outro, ele viu que não era a mesma pessoa, porque a forma do rosto era diferente. Mas ele saiu a procurar. Quando ele saiu a procurar,
Ele encontrou Jesus, mas ele encontrou Jesus para quê? Por que ele queria com Jesus? Ele queria agradecer, que são poucos de nós que fazemos essas tais coisas, né? De agradecer. Muitas das vezes nós damos ingratidão e fazemos ingratidão às pessoas que te ajudam, às pessoas que nos apoiam, às pessoas que vêm ali quando nós estamos ali em perigo ou quando nós estamos precisando, a pessoa vai lá, nos ajuda, nos apoia. É raro a gente voltar para poder vir e agradecer. E muitas das vezes nós ainda tratamos com ingratidão, diferente do moço do tanque de Siloé. Então, o que o Senhor me chama a atenção é que Ele quer que nós venhamos a mudar, que nós venhamos a ser melhores, que nós venhamos a confiar mais e parar com as dúvidas e parar com aquela coisa que eu só creio se eu ver. Não, você tem que crescer em ver, porque bendito é o homem que cresce em ver. Você está me entendendo? Então, nós somos o quê? Bendito. Porque maldito é aquele que só crê se vê, né? Então, agora, aquele que crê sem ver, você está me entendendo? Porque ali, quando você crê, porque nós, veja bem, nós cremos num Deus. A gente não vê ele, mas a gente pode senti-lo. Então é isso, é disso que o Senhor está dizendo. O cego de Siloé, ele não viu a Jesus, mas ele tocou nele. Porque ele queria saber quem havia o curado. O cego Bartimeu, ele não viu Jesus, porque ele ouvia que a multidão estava indo numa direção. Mas ele sabia quem estava ali, que era o mestre, e ele queria vê-lo. Porque quando ele chegou diante dele, ele pegou e falou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Mestre, eu quero ver. Bartimeu, ele havia soltado e jogado a capa quando ele foi atrás de Jesus. Então nós temos que tirar essa capa. Temos que tirar a capa que nós venhamos a carregar, a capa da dúvida, a capa da incredulidade, a capa do será, a capa do talvez, porque o Senhor ele está chegando para dizer para mim e para você que nós temos que ter fé, que nós temos que ter fé de todo o nosso coração e acreditar que Ele pode sim tirar, Ele pode tirar todo o lodo dos seus olhos e todo o lodo dos meus olhos, para que nós possamos ver o Filho de Deus. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte e tenha um término de madrugada abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Que o amor, a graça, a comunhão e a consumação do Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crê, digam amém. Beijo no coração, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. E até o pino do meio-dia. Amém?